Nós começamos hoje, na verdade domingo passado, foi domingo Dia das Mães, domingo diferente, domingo especial, mas a gente vai falar não só durante o mês de maio, mas durante aí um tempinho bom, sobre família, assunto tão importante, tão diverso, tão complexo. Eu queria pedir para o Ricardo começar com o PowerPoint aí da nossa mensagem de hoje, fazendo certamente não uma pergunta, mas uma afirmação, que todos nós temos aqui alguns sonhos de consumo, não é verdade? Todos nós temos. Sem problema nenhum, Ricardo. Todos nós temos algum sonho de consumo, não temos? Não temos, gente? Algum sonho de consumo? Temos sonho de consumo. Então temos sonho de consumo. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. E aí, eu queria começar com um exercício muito simples para você, que colocar nesse papel de pão aqui, algumas contas aqui para você, sobre os seus sonhos de consumo, tá? E obviamente, para exercitar e fazer isso, um exercício mesmo, então a gente não vai botar juros, não vai botar acréscimo, não vai botar nada, mas é só para facilitar a gente entender algumas coisas a respeito de alguns dos nossos sonhos e dos nossos trabalhos. Por exemplo, mas imaginar que você tem esse grande sonho aí de fazer uma viagem. E aí você olha aí com papel de pão, fazer a sua continha, você percebe que a sua viagem, sua passagemzinha vai custar aí R$ 2.300. Você vai precisar levar R$ 2.500 de dinheiro, você está aí fazendo essa conta, e o hotel vai custar R$ 2.200. Conta de humano, isso dá R$1.000, né? Mas, vamos dizer, total, aí R$ 7.000 para você gastar nesta viagem. E suponhamos aí que você tenha R$350 que você vai botar, que eu falei, não tem juros, não tem acréscimo, só para facilitar nosso entendimento. Você vai dispor de R$350 por mês. Quanto tempo você vai durar para você pagar a sua passagem? Sempre aproximando, arredondando, mais ou menos 2 anos para você pagar essa viagem dos seus sonhos. 2 anos trabalhando, R$350 por mês para você fazer essa viagem de R$7.000. Dentro do seu orçamento, e outro sonho que é muito comum dos nossos dias, é você comprar os carros, é o sonho do carro próprio. E você compra aí um carro de aproximadamente R$40.000 e vai querer pagar uma parcela de R$500 mensais. O Ludovico vai fazer um preço especial para você, sem juros, sem absolutamente nada. Quanto tempo? 7 anos para você pagar esse seu carro de R$40.000, dispondo mensalmente R$500. E, obviamente, esse lindo apartamento do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, é praticamente um dos últimos andares, custa somente R$500.000. Esse é um preço muito real para a zona sul aqui do Rio de Janeiro. Este apartamento aqui, tá, gente? Guarda, esse é só a varanda. Isso é só a varanda. Então, o seu orçamento aí vai pagar R$500.000 nesse apartamento, de graça, né? E você vai dispor R$2.000, sem juros, sem acréscimo, uma coisa também muito fácil de conseguir. Só pedir dinheiro emprestado para o Marquinhos, que você consegue isso fácil. 21 anos para você pagar para que isso seja completamente seu. Esse é o tempo que você tem que trabalhar para que isso seja completamente seu. Deixa eu falar sobre esse seu orçamento aqui, sobre a família. Felicidade, quanto é que ela custa? Quero dizer uma coisa para você, gente. Dentro dessa lógica que a gente tem falado aqui sobre esses bens de consumo, sobre esses sonhos de consumo, a felicidade da sua família, ela não é de graça. Por que a gente fez esse exercício super simples, simplório até, da gente colocar os valores e de quanto que isso custaria? Eu tenho que trabalhar 2 anos, eu tenho que trabalhar 7 anos, eu tenho que trabalhar 21 anos. Porque a gente acaba esquecendo, quando a gente parcela as coisas, que nós, dia após dia, no nosso trabalho, nos nossos empreendimentos, nós estamos batalhando, ralando, trabalhando mesmo para conseguir pagar aquele sonho que nós temos. Mas, de alguma maneira, nós continuamos a acreditar de que a felicidade da nossa casa, ela é de graça. E a gente não entende o papel do esforço, o papel da intencionalidade, o papel da ação na felicidade e na espiritualidade do nosso lar. Porque a gente tem uma presunção errada de que se a gente fizer a nossa parte, todo o resto, a nossa casa vai se balancear. Eu costumo dizer
que a gente entende família como um efeito colateral da vida, ou a felicidade da nossa casa, a espiritualidade da nossa casa como um efeito colateral da vida. Ou seja, quando todas as coisas certas acontecem comigo, todas as coisas certas acontecem com a minha esposa, com a minha família, o resto todo vai simplesmente acontecer. Fala sério, que lá no fundo não é nesse modo que a gente trabalha na nossa casa? A gente entende o valor do trabalho, do esforço para conseguir pagar o nosso apartamento, para o nosso carro, para a nossa viagem, o nosso tênis, seja lá o que for. Mas quando chega na nossa casa, a gente tira o esforço, tira a ação, tira a intencionalidade e coloca isso. A família é o efeito colateral das coisas que acontecem quando tudo na minha vida vai bem. Ou seja, se eu trabalhar, se eu colocar dinheiro em casa, isso não falando só na questão masculina e feminina, especialmente dos pais, se eu cuidar bem da minha vida, e até na questão do casamento, se eu cuidar bem da minha vida, prover todos os meios necessários, falando de pais e filhos, escola, esporte, transporte, lazer, parece propaganda política, né? Escola, esporte, transporte, lazer, o resto todo vai acontecer. Se eu comparecer diariamente, chegar todos os dias na minha casa, num horário razoável, com a minha esposa, e a gente simplesmente sentar e ver a televisão, seja lá o que for, se isso tudo acontecer, o efeito colateral de um bom andamento de vida será um casamento bom, uma família boa. Quero dizer uma coisa para você, lê do engano. Claro que tudo isso que eu falei é muito, muito importante. Cuidar de você traz exemplo para sua casa. Quando você cuida da sua vida, da sua saúde, quando você cuida da sua espiritualidade, quando você cuida da sua vida profissional, de tudo isso, você está dando um exemplo para a sua família, para a sua casa, de que, poxa, que caminho legal que meu pai, que minha mãe, que meus filhos, que minha esposa, que meu marido tomaram. Isso é exemplo, não se engane, é muito bom, positivo. Quando você provê os meios, você obviamente dá a oportunidade. Isso é bom. Uma boa escola, a questão do esporte, a questão do lazer, a questão de tudo isso. Quando eu provei os meios do transporte, eu estou facilitando a oportunidade dos meus filhos, do meu casamento, para que as coisas vão bem. Mas é preciso mais. Normalmente nós paramos nesses dois caminhos, o do exemplo e dos meios. E a gente esquece o outro caminho, do diálogo, da repreensão, da conversa, dos atos, do planejamento e do ensino. Todas essas questões são igualmente importantes para que a sua família seja uma família saudável, tenha boa estrutura, do jeito que Deus quer que ela tenha. E isso leva um tempo, e isso tem um custo. Eu queria deixar você com uma frase. Sua maior missão nessa vida é amar a sua família. A sua maior missão nessa vida, nessa terra, é amar a sua família. Olha só o que Paulo diz a Timóteo, num texto duro. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Olha que texto duro que Paulo está dizendo, e o contexto que Paulo está falando isso é realmente do cuidado, inclusive, com os pais, ou com as viúvas, ou com as pessoas mais velhas, especialmente as viúvas que naquela época eram gente sem nenhum tipo de assistência, seja do governo, seja de nenhum lugar. Ele fala, a igreja pode ajudar, mas se essa pessoa, se essa viúva, que não tem assistência de nenhum lugar, tem filhos, e esses filhos não ajudam, gente, que absurdo é esse? Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, nega a fé, é pior do que o descrente. E vamos falar aqui de escândalo. Quando a gente fala de vergonha do cristianismo, ou da fé, ou da igreja de hoje em dia, para a fé cristã, para Jesus, a gente vai falar sempre do escândalo da barganha da fé, que a gente volta e meia fala. Mas a gente pouco fala sobre esse tipo de testemunho ruim perante a sociedade. Que acontece não somente quando a gente vê igrejas barganhando a fé, isso se torna um escândalo, um exemplo ruim para a sociedade do que realmente é a vida cristã, mas o que Paulo está dizendo assim, que existe uma outra coisa que também pode contribuir terrivelmente para que a imagem
do corpo de Cristo, a imagem de Jesus, seja uma imagem sem credibilidade perante o nosso tempo, perante a nossa cultura. Que é quando a pessoa se converte e ela se declara como cristão e ela nega o cuidado, o amor à sua própria família. Diz Paulo, esse cara, essa pessoa é pior do que um descrente. Para pensar no escândalo que é isso. No escândalo que é, gente, é esposas, maridos, filhos e pais que ao se converterem se tornam gente pior para sua casa. E quando eu digo pior, entenda bem, gente, não é necessariamente na questão de que ele se tornou uma pessoa mais mau caráter, que se tornou uma pessoa que mente mais, mas na questão familiar, se tornou um pior filho, um pior marido, uma pior esposa e um pior pai, e quando vai ver, por causa da fé. Estranho isso, mas a gente sabe que, infelizmente, isso tem sido também um problema que a gente lida. Quando, de repente, o cara chega, ele se converte e dentro da sua casa, parece que gera uma certa arrogância, né? Eu sou salvo e você não é. Eu tenho e você não tem. E parece que ele entra nas reuniões de família, a pessoa de repente se converte, é o único que se converteu na sua casa, entra com ar de superioridade. Eu tenho, você não tem. Eu sou salvo, você não é. Ó pecadores terríveis, desfrutem da minha santidade. A pessoa se converte, agora o meu tempo, e esse é um clássico também de hoje em dia, agora o meu tempo é todo para igreja. Então o marido adorava de sair com a esposa se converteu, agora ela tem reunião de oração, reunião das mulheres, reunião de não sei o quê, reunião da quarta-feira, quinta-feira, o chá. E o marido adorava sair com a esposa, agora não pode mais. O tempo todo é para a igreja. Agora, meu esposo é Jesus. Pode ser biblicamente boa essa frase, mas na aplicação dela, isso não quer dizer renegar a sua família. Agora minha noiva é Cristo. Agora meu pai é Deus. Pai, não preciso mais te obedecer. Meu pai é Deus. Agora eu só amo o filho de Deus. E sabe o que é isso? Eu chamo, gente, é a espiritualização da iniquidade. A gente coloca um nome bonito ou desculpas bonitas para uma coisa que, segundo Paulo, nos torna pior do que um descrente. Ou seja, eu pioro a situação, eu pioro o meu testemunho, eu me pioro como filho, como filha, como marido, como esposa, como pai, e eu coloco a culpa em quem? Olha, família, a razão pela qual eu sou uma pessoa pior, sabe de quem é? É de Deus. Porque ele que disse lá no 11º mandamento, não sairás da igreja durante a semana, durante o domingo, não farás nada com a sua família. Ele que diz lá no 12º mandamento, não honrarás teus pais, honrarás somente a Deus e esquece teu pai paterno. Claro que eu estou sendo irônico, você sabe disso. Mas eu quero dizer uma outra dúvida que surge na nossa cabeça. Quando a gente fala uma frase como essa, sua maior missão nessa vida é amar a sua família. A gente começa a estabelecer uma dicotomia. Peraí, minha maior missão na vida é amar a minha família? Vai me dizer que você não pensou isso. Não é amar a Deus? E a gente começa uma competição entre a família e Deus, né? Não, minha maior missão é amar a Deus, não é amar a minha família. Peraí, é porque a gente estabeleceu uma relação que a gente aprendeu desde criança, que vou dizer para você, é uma relação errada. O que a gente desde criança às vezes aprende na igreja? Em primeiro lugar a Deus, né? E em segundo lugar a família. Primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Não tem às vezes isso? Depois os amigos, e você vai estabelecendo uma hierarquiazinha que levou a gente a uma competição, né? Poxa, eu tenho que dar atenção à minha família, mas, cara, em primeiro lugar, Deus. Sabe qual é o problema desse gráfico aqui? É que não reflete o que realmente é bíblico, que é este gráfico aqui. Em primeiro lugar, a família. Deus não é o primeiro lugar, como se ele pudesse ser substituído. Deus está sobre todas as outras coisas. Ele que mede os nossos amores. Ele que vai medir o meu amor pela minha família, que vai colocar o limite, colocar intensidade no meu amor à minha família. Ele que vai medir, colocar intensidade e recercear o meu amor à própria igreja, a mim mesmo.
que existe um amor, por exemplo, necessário a mim mesmo. Sem dúvida nenhuma. Mas quando Cristo, que não é o primeiro lugar e depois eu, ou em terceiro ou quarto lugar, ou quinto, seja lá que seja eu, ele na verdade está medindo os meus amores, e ele diz assim, Felipe, falta amor próprio. Ou ele vai dizer, Felipe, amor próprio demais. Está virando egoísmo e vaidade. Felipe, está virando uma autoestima tão ruim, tão complicada, que você não está valorizando a você que eu criei. Quem mede, quem cerceia e dá intensidade aos nossos amores é Deus. Por isso ele não está em primeiro, ele está medindo, intensificando e cerceando todas as coisas. E essa é a relação certa que a gente tem que ter. Por isso, sempre a família é em primeiro lugar e não é em segundo lugar. Uma pessoa que ama a Deus, concorda comigo, e não consegue amar a sua família, tem alguma coisa de errado nela. E quando eu digo ama a Deus e não consegue amar a sua família, eu não estou dizendo aquela questão de ódio, mas de não priorizar a sua casa, de deixá-la de lado. E isso é não amar. Entenda bem, não é eu odeio a minha casa. Não, eu amo a minha casa, porque eu não a odeio, não. É prioridade, frequência. A gente vai ver tantos outros assuntos aqui hoje, não quero dar aí o desfecho de tudo isso. Você prioriza, isso é amor. Um homem que ama a sua família mais do que a Deus, sim, ele está errado. Isso é mais evidente, apesar de ser evidente também no nosso país, nos lugares, nos países onde o evangelho é mais fechado, onde a pregação do evangelho é mais fechada, onde isso acontece com outras religiões. Às vezes a pessoa diz, olha, eu me converti, eu sou cristão, mas a pessoa, a mulher, quando é convertida dentro a outras religiões, às vezes é vista como uma prostituta, como uma mulher renegada, não pode mais ficar em casa, né? E aí ela fala assim, poxa, mas se eu falar da minha fé, eu vou ter que, de alguma maneira, sofrer uma sanção da minha casa. Quando a Bíblia diz, é Cristo Jesus em primeiro lugar. É Cristo Jesus em primeiro lugar. Poxa, você, e às vezes dentro do protestantismo brasileiro, da nossa realidade brasileira, isso acontece também, e não com essa intensidade. Mas às vezes a gente vem de uma família que tem uma tradição religiosa muito forte. Seja de que matiz isso for, muito forte. E aí a pessoa se converte, ela fica com medo de assumir um compromisso. Ela fica com medo de assumir, de expressar a sua fé. Isso mesmo dentro da nossa realidade brasileira, porque, pô, se eu disser isso vai trazer uma certa... Eu vou quebrar uma tradição da minha família ou coisa parecida, quando a Bíblia nos diz, e aí sim, que em primeiro lugar, nesse sentido, vem Deus. Lucas 14, 26, e para mim é o texto mais claro quando fala a respeito disso. Se alguém vier a mim, se alguém quiser vir a mim, e amar a pai e a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É muito nesse caso aqui que Jesus está falando desse texto. Não é que, poxa, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar pouco a minha família. Não. Se eu amar a Deus, eu vou amar muito a minha família. Mas no momento em que algum valor, alguma tradição, alguma coisa dentro da minha casa quiser tomar o lugar que realmente pertence a Deus, eu fico com ele e abandono a minha família. E Jesus ainda é mais claro, não é sua família não, é a você mesmo. Nada pode ser maior do que aquele que está medindo, intensificando e cerceando todos os nossos amores que a gente tem nessa vida. Mas eu sei que existem lutas que são piores do nosso tempo. É a luta contra o nosso prazer acima da família. É a luta contra a nossa carreira acima da família, o nosso conforto, a nossa família. E como é que a gente vai olhar? Peraí, vamos olhar as raízes da família. E eu quero convidar você para agora abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25. Você precisa de uma Bíblia? É só você levantar a sua mão. A gente vai entregar para você onde você está, na versão que nós lemos aqui, Almeida século 21. Então, só você levantar uma das suas mãos, a gente vai entregar para você onde você está. Esse texto tão importante e tão raízes, quando a gente vai falar sobre a questão da família, a origem dela, e algumas coisas que o Senhor quis mostrar aí pra gente, Deus quis mostrar pra gente. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. É só você abrir o marcador de Bíblia, que já está aí, a Bíblia aí é aberta, só abrir o marcador, já está no livro de Gênesis. Você vê no capítulo 2, o capítulo é o número grandão. E aí depois você vai para o 18, que é o número pequenininho, que são os versículos, a gente vai ler o 18 até o 25.
Só você abrir no seu marcador. Quando a Bíblia assim nos diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe falei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo gado, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada de mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Qual é o contexto aí desse texto que a gente leu? Em que momento Deus está falando aí da criação do homem, da criação da família, da criação da mulher? É o contexto da criação geral. Deus criou a luz e viu que era bom. Deus criou os céus, a terra e viu que era bom. Deus criou as árvores, as plantas, os vegetais e viu que era bom. Criou o sol, a lua, as estrelas, viu que era bom. Criou os animais e viu que tudo isso era bom. Mas nesse texto que a gente viu, que mostra a criação do homem, da família, vou falar aqui família para a gente aplicar isso melhor, um pouquinho mais detalhada, Deus vai falar como é que de fato a coisa aconteceu na criação do homem e na criação da mulher. Não se achava, obviamente, uma companheira para Adão no meio de todos aqueles animais. Não servia o hipopótamo, não servia a elefanta, não servia a formiga, não servia nada daquilo. Precisava ser alguém como ele. Tinha que ser osso dos seus ossos. Tinha que ser carne da sua carne. E minha pergunta é: o que motivou, né, a criação, não de um Adão ou de um ser humano só, mas de uma família? Porque depois você vai ver que deixará o homem, a sua mulher, a sua família, se unirá à sua mulher, e os dois serão depois uma só carne. A questão da constituição da família. Por que isso precisava de fato acontecer? Claro, ele não vai fazer isso sozinho. Primeiro, ele não vai conseguir governar a terra e popular a terra, que são duas ordens de Deus, fazendo isso sozinho. Adão com Adão não dá certo, tem que ser com Adão com Eva. É a complementariedade das coisas, para governar a terra e também para populá-la, e também para a questão da nossa complementaridade, que não é assunto de hoje, a gente vai ver isso mais para frente, porque o homem enxerga as coisas de um jeito, a mulher enxerga as coisas de outro, e Deus criou com essa distinção importante, a fim de que a gente possa se complementar. Não dá para fazer isso sozinho, biologicamente, e não dá a fazer, e não é bom que isso faça sozinho também, de uma maneira do complemento, onde homem e mulher, marido e mulher, são diferentes, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas vou além. Tem um sentido aqui existencial da companhia. E para mim é tão claro nessa frase, né? Não é bom que o homem esteja só, porque existia uma coisa que era ruim no Éden: a solidão física e a morte eterna. E nada do que a gente pode fazer vai poder fazer com que a gente seja salvo dessa condição. Mas Deus me amou tão grande, meu Pai, o nosso Pai, nos amou de uma maneira tão maravilhosa, tão grande, que Ele resolveu transformar o meu coração, para que eu pudesse me achegar a Ele. E Ele não poderia fazer isso eu com os meus pecados. Ele tinha que providenciar um substituto para mim. Por isso que Ele mandou Jesus Cristo. Ele mandou Jesus para vir aqui, para morrer no meu lugar. Ele pegou os meus pecados, colocou sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo morre naquela cruz. E os meus pecados naquele momento estão perdoados. E eu tenho livre acesso ao Pai. Meu relacionamento com o Pai está refeito. E esse relacionamento refeito com o Pai vai fazer com que o meu relacionamento com a minha família aqui seja refeito também. Que, como eu disse, não é a só anulação de uma dívida. É um coração diferente. E esse evangelho tem poder para transformar a sua família.
poder, coragem para você ser único, mas construir a sua casa, construir o seu lar, construir novos relacionamentos, para que você não seja mais um reflexo dessa infantilidade dentro da sua casa, mas seja um novo filho, um novo pai, um novo marido, uma nova esposa. E aí eu quero dizer, se o tempo já passou, a oração não é Senhor, volta o tempo, é Senhor, que eu seja uma família renovada dentro da minha família. Seja pai, mãe, filho, filha, que eu seja uma família renovada dentro da minha família. O Evangelho tem poder de fazer tudo isso com a gente, meu querido, minha querida. Nós precisamos nos colocar diante dele. O Evangelho é o poder de Deus para renovar a nossa família a partir de nós.